Leonardo chegou, para Iraci que chegou também. Deus te ilumine. Amém. Boa noite para todos. Oi. Noite. Bom, nós vamos falar hoje sobre a biografia de Bezerra de Menezes, que eu, em particular, quase nada sabia. Só sabia que ele era um doutor muito conhecido e que muita gente buscava hoje mesmo a orientação dele quando estava enferma, e em particular a tia Lourdinha, quem teve a oportunidade de conhecer a mãe da Cristiane e da Júnia, ela pede muita ajuda para ele, porque ela está sempre no pelejinho da coluna dela difícil, muito nas dores, então tudo ela pede auxílio ao Bezerra de Menezes. Então, ela acha ele o cara, né, para ajudar ela. Eu não vou aumentar a tela, gente, que senão eu perco as linhas do meu slide aqui para ir falando. Dr. Bezerra de Menezes é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu no Ceará, desde sempre sempre um estudioso, e desde criança mesmo. Ele já era, assim, bem dotado da faculdade da inteligência dele suprema, desde criança. Todo mundo ficava muito admirado o jeito que ele gravava, o que ele queria falar, ele ensinava os alunos, os professores ficavam muito admirados com ele desde criança. E aos 19 anos ele foi para o Rio de Janeiro sozinho estudar medicina, mas foi uma viagem custeada pelos familiares. A família toda se juntou e foi ajudar ele a dar conta de chegar no Rio de Janeiro para estudar, porque ele queria medicina. Para custear esses estudos dele lá no Rio de Janeiro, chegou um ponto que o dinheiro dele ficou muito apertado, e ele se viu, assim, encurralado, e ele se propôs, através de pessoas que foram procurar ele, a dar aula particular de matemática e física, mesmo não estando interagido no momento da matemática e da física, mas ele pediu só um tempinho para os que foram procurar ele, para ele se inteirar do assunto. Aí ele foi estudar para dar conta de fazer essas aulas particulares para os alunos que procuravam. Aí ele ganhando dinheiro e dava conta de pagar a pensão que ele morava. Depois de muitos anos, ele doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, já com o intuito de poder amenizar as dificuldades dos menos favorecidos. É o que a leitura agorinha falou, né? Então, ele se apoderou do que ele queria doutorar para ele dar conta de ajudar todo mundo que futuramente ia precisar dele, né? Os menos favorecidos. E com muito louvor, ele foi criando a admiração dos mestres pela supremacia nos estudos. Ele sabia muito, ele dava aula para os professores, em particular, como se fosse, os alunos ficavam invejosos de tanta inteligência no cara. Então, ele realmente era uma pessoa diferenciada, mas ele tinha o estudo fácil para ele, então para ele era muito bom. O doutor Bezerra casou-se com a senhora Maria Cândida, a qual desencarnou após 5 anos depois do casamento, foi bem curto o casamento dele, deixando um casal de filhos. 6 anos depois, ele casou novamente com a senhora Cândida Augusta, que era sua cunhada. E essa cunhada sempre junta com ele, mesmo na dedicação, nos estudos doutrinários do Evangelho, ela tinha essa proximidade fácil com ele, mais do que a primeira esposa, Dona Maria Cândida, que o tempo de casamento deles foi tão curto, mas a senhora Cândida Augusta, a cunhada com que ele casou de novo, ele teve uma facilidade com ela de aceitação no lado espiritualista, a dedicação à nova crença, a resignação, e eles tiveram mais 7 filhos. Aqui na foto mostra a primeira esposa dele, a Dona Maria Cândida,
E no decorrer aí do segundo casamento, ocorreu esse episódio aí da foto, que no filme mostra. Esse daí é um dos filhos dele, que estava muito febril, e ele estava nesse momento aí ia começar a medicar, ver o que era essa febre, nesse mal-estar, mas no mesmo momento tocou a campainha, não, bateu na porta da casa dele, e ele foi lá atender. Era uma senhora que tinha pedido auxílio para ele, socorro, para ir à casa dela, para socorrer o filho dela, que também estava muito doente. Nesse momento aí, ele ficou sem saber o que fazer, mas ficou brando, parou, pensou, pediu que ela o esperasse, voltou para trás, foi lá, falou para a esposa dele, Dona Cândida Maria, e falou que era uma senhora que estava esperando ele para ir na casa dela medicar, ver o filho dela também. E ele não ponderou nenhum momento em ir lá ajudar. O que ele fez? Ele sentou na cadeira, pôs as mãos sobre o filho, orou fervorosamente, pedindo auxílio, deixou lá nas mãos da mãe, parece que assim, bem já melhorado da situação dele. Então, a partir daí, doutor Bezerra de Menezes, é o que na outra reunião a gente leu, e eu falei, a eficácia da prece, da oração, do sentimento bem forte, da dedicação que você faz, o intuito de melhora. E eu já falei isso para Eliane, o tanto que faz força, a força que tem uma prece. Então, a gente fazer realmente isso, fervorosamente, com coração, com muita dedicação, ele mostrou aí nessa foto que nada mais fez do que orar fervorosamente com todo o sentimento que ele tinha, e ele, automaticamente, sem medicamento nenhum, ele medicou o filho dele. Doutor Bezerra de Menezes, já em franca atividade médica, demonstrava grande coração aos menos favorecidos, sendo aclamado como os médicos dos pobres, porque para ele, o intuito dele de estudar medicina era nada mais, nada menos do que não ganhar dinheiro, mas ajudar o que ele pudesse para quem não podia nem pagar ele de forma alguma. Então, era uma dedicação, um fervor tão assim, inusitado, principalmente para a época, que imagina-se hoje, aí que hoje é raro mesmo, né? Então, muito respeitado entre os amigos, mas muito mesmo, muitos amigos que ele tinha. Contrariando a si mesmo, fora levado à vida política, ele se voltou para a política com a ajuda dos amigos, tornou-se vereador primeiramente, depois deputado, buscou atender as necessidades dos menos favorecidos com esse título que ele ganhou na política, porque como vereador ele começou ali um trabalho político de auxílio, depois como deputado ele pôde ter um poderio maior, tudo em prol de quem sempre procurava ou de quem ele via que estava precisando, dependendo da necessidade, né? Ele foi também membro de várias sociedades, ele escreveu vários jornais, em várias revistas, e sempre com pseudônimos de Max ou de Frei Gil. E ainda assim, ele nunca quis mostrar, diante do que ele queria expor nos jornais, nas revistas e em várias atividades que ele fazia, ele não queria mostrar que era ele. Ele colocava esse pseudônimo para ficar sempre na surdina do que ele queria transparecer para todo mundo. Mas chegou um ponto que ele ficou desacreditado dessa política da época. Ele, como se ele estivesse sempre falando sozinho, ele tivesse só ele sozinho sofrendo por quem o procurava e ele trabalhando, porque o resto pensava só em si. Ele voltou-se plenamente à medicina, ele desacreditou da política e viu que não ia caminhar para frente. Então, ele voltou para a política, podendo exercer suas melhores funções, que era a medicina,
e podendo praticar a caridade a que tantos pediam socorro. Ele viu que não era através da política que os amigos tanto incentivaram ele, que ele ia dar conta de ajudar, porque a sociedade política da época era muito presa, era muito hipócrita, eles eram muito egoístas, não foge de hoje, né? Mas então ele se sentiu muito sozinho, ele se viu sozinho, então ele viu que nada ia poder ser feito, porque ele sozinho não daria conta de tanto. E aqui, Dr. Bezerra Menezes também é outro trechinho que eu achei, falando dele, que da família dele, a família dele também, escandalizou-se ao saber que ele tornara-se espírita. Os pais dele, principalmente, os irmãos, acharam um absurdo, não acreditavam que eles eram uma família tão católica, tão seguidora da igreja da época, que ele era a única ovelha negra que estava se rebelando e acreditando nessas coisas diabólicas, porque para eles era diabólico o espiritismo, eles não acreditavam que as atrocidades que para eles eram, que Bezerra falava, eles acharam que era tudo coisa do demônio. Então escreveram então uma carta onde o acusaram de se entregar à religião dos demônios. Para eles, na época, super católicos, Bezerra de Menezes era uma aberração. Bezerra de Menezes respondeu com uma argumentação incrível que usava a prece credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, como argumento, porém, de forma diferente, modificando algumas palavras. Então, Dr. Bezerra não quis ficar por cima, nem falar nada demais para a família dele, ele ficou no canto dele, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, argumentando, e pronto, deixou isso quieto, porque ele não ia mudar o jeito dele de pensar, porque ele tinha o intuito de trabalhar e de fazer o que ele pudesse pelos menos favorecidos, né. Ele desencarnou em 11 de abril de 1900, tendo ao lado dele a companheira de Cândida Augusta, que era a segunda esposa dele, que o acompanhava em tudo. Ele defendia com fervor os ensinamentos de amor ao próximo, caridade e boa vontade. Para ele, a medicina funcionava desde que você fizesse ela com muito amor, que era o que ele fazia. E caridade, para ele, boa vontade e atender quem sempre ia buscar ele, seja a hora que fosse, era o lema dele. Para ele, ele tinha que fazer aquilo, porque ele não se sentia nem um pouco superior por ser médico, ele se achava igual a todos. Embora o consultório dele estivesse sempre cheio de uma clientela que nenhum médico da época queria, que eram os pobres, os que não tinham dinheiro para pagar as consultas, ele morreu pobre, com problema na vista e no coração. Então, ele tinha tudo para ter sido um médico muito bem conceituado, que entendia muito da medicina, que podia ganhar muito dinheiro, mas ele preferiu morrer pobre e dando conta de fazer o que ele, a tarefa dele, né? A tarefa dele foi de servir, e ele fez nobremente desde criança em prol dos outros que sempre o procuraram, né? Por ocasião da sua morte, ele assim pronunciou Leon Denis: quando tais homens deixam de existir e lutam-se não somente o Brasil, mas os espíritos de todo o mundo, porque o Dr. Bezerra foi um exemplo mundial, não foi um exemplo só para nós aqui do Brasil, né? Essa daqui é a segunda esposa dele, Dona Cândida Maria, a cunhada, e ela era bem novinha também, né? O povo da época, assim, era diferente, né? Então, assim, eles casavam muito novos. Dr. Bezerra de Menezes também tornou-se um grande orador da palavra espírita. Isso aqui, depois eu fui buscando mais coisa para a gente ficar sabendo detalhezinhos, né? Ele tornou-se um líder espírita da América Latina, tendo orientação espiritual de um oficial romano, que ele ficou sabendo na época, né, que era Emmanuel.
E ele foi ainda buscar, sabe, quem que era esse oficial romano, por que quem que era esse Emmanuel, né? Então, a partir daí, ele realmente foi estudar a fundo o espiritismo. E aí ele, até esqueci de anotar, ele conheceu o espiritismo através de um livro que ele ganhou, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, agora eu confundi, através de um amigo que deu para ele, não sei se eu cheguei a colocar aqui num texto meu, mas ele já pobre, como médico, diagnosticou também, isso que foi um exemplo que eu peguei. Kênia, Sim. foi o Livro dos Espíritos, ele ganhou de um amigo dele, colega de quarto. Então foi este, eu esqueci de anotar. Ele morava numa pensão. Isso, verdade. É porque eu fui buscando tanto detalhezinho que eu esqueci de anotar isso. Obrigada. Então, outro exemplo que eu coloquei aqui, que eu achei, nossa, fantástico. Ele já pobre, como médico, diagnosticou numa paciente um câncer que na época era desconhecido, não existia câncer na época, né? Mas era diagnosticado como sendo uma inflamação grave. Na época eles falavam que hoje é o nosso câncer, né? Ele medicou essa mulher com remédio que só se encontrava na Europa, mas ele era ciente que ela não daria conta de pegar esse medicamento, né, conseguir, mas assim mesmo ele medicou, então era impossível para ela, mas ele indicou a ela a tomar chá medicinais até então, ele falou para ela ir tomando chá para ver, como se fosse para ir segurando a onda, né, e ela ficou muito desolada, sabe, aí ele retirou, no filme mostra isso, ele retirou o anel dele de formatura, que era precioso, na época principalmente, né, dando-a para ela vender e conseguir tais remédios. O que ela fez? Ela deu esse anel ao farmacêutico, que providenciou tais receituários, e tempos depois foi diagnosticada, curada do câncer. Então, ele já não tinha mais nada que pudesse materialmente fazer para os pacientes dele. Mas ele se viu ali na hora, o que ele tinha era o anel de formatura, que para ele não ia fazer falta nenhuma. Pegou, deu, e ela fez bom uso dele, né? Então, Kênia, só te interrompendo, esse farmacêutico, o Dr. Bezerra de Menezes, pegava remédio lá na conta dele, ele já estava com a dívida grande, e aí, quando ele pegou esse anel dessa mulher, ele viu que era do Dr. Bezerra e foi lá e devolveu esse anel. Ah, isso eu não vi, não. Tem. E ele, nessa noite que ele deu esse anel para essa mulher, ele tinha saído para encomendar verdura para a casa dele, porque eles não tinham nem o que comer. E aí, aí ele voltou para casa sem o anel e sem o dinheiro, né? Só que aí, quando ele chegou em casa, tinha um carroceiro descarregando umas verduras na casa dele, né? Aí ele perguntou, mas eu não encomendei essas verduras. Ele, não, é porque eu vim entregar essas verduras no endereço errado. E se eu voltar com as verduras, elas vão perder. Aí eu resolvi dar para essa mulher aqui, era a esposa do Bezerra. Que isso, que loucura. Eu não cheguei a ficar sabendo esse fato, não. Aí o carroceiro tinha que entregar a verdura no lugar errado, e se ele voltasse ia perder, então ele deixou com a esposa do Bezerra de Menezes. Ele achou que a casa do Bezerra de Menezes era a casa que ele tinha que entregar, e não era. Nossa, lugar errado, hein? Foi o lugar certinho, né? Nossa, obrigada, esse fato eu não sabia. Bom, chamaram-no de curandeiro, ele foi contestado, contestando tal feito a esse novo fato, que no caso era o câncer da época, né? Nosso câncer hoje. Em Roma, uns deram até por milagre o catolicismo, mas ele atestando ser orientado pela espiritualidade que sempre abraçou ele em todos os feitos que ele sempre fez para todo mundo. Então, para ele não era milagre, era a orientação espiritual que ele sempre teve e que ele achava que o caminho dele era aquele mesmo, né? Não tinha outra tarefa de casa para ele fazer, ele achava que era aquilo mesmo, dedicação, doação a quem quer que fosse que precisasse da ajuda dele. Então, eu não conhecia, achei fantástica a história do Dr. Bezerra.
em Quênia. E na literatura brasileira médica, o Dr. Bezerra de Menezes tem referência, que foi um dos primeiros médicos fitoterapêuticos. E como é que chama aquele remedinho que é umas bolinhas de açúcar? Não é floral de bar, não, é outra coisa. Homeopático. Hã? Homeopático. Homeopático. Ele foi um dos primeiros médicos homeopáticos do Brasil. Ele que ajudou a desenvolver a homeopatia no Brasil. Mais um feitio, né? Então, eu achei muito linda a história do Dr. Bezerra. Deve ter muito mais outros para a gente ficar sabendo aí. Eu acho que vale a pena quem tiver aí tempinho, vamos puxando o estudo de cada um desses aí tantos que fazem tanta coisa para a gente se espelhar e nos orientar aí nesse caminho tão bonito que eles traçaram, né? No filme do... Como é que é o nome? Do Divaldo, quando ele vai na casa do aluno dele lá, que é alcoólatra, né? Quem receita o medicamento pro pai desse amigo do Divaldo é o Bezerra de Menezes. Ai, que linda, hein? Então, assim, sempre... só uma curiosidade do Bezerra de Menezes, no livro Herdeiros da Nova Era, da Nova Terra, mostra o trabalho de Bezerra de Menezes hoje no plano espiritual com os espíritos obsessores. Então, a função de Bezerra de Menezes é conduzir esses espíritos para a Lua, e da Lua eles vão para outros planetas, porque o planeta Terra está evoluindo, e esses espíritos que não estão acompanhando a evolução do planeta, esses espíritos que fazem guerra, que querem a destruição da raça humana, espíritos assim que estão no mal há muitos anos e não querem mudar, é o Bezerra de Menezes que está conduzindo eles para outros planetas. Nossa, que lindo. Poxa. Então, o Hitler também foi conduzido pelo Bezerra de Menezes a um outro planeta, e porque o Hitler não pode ficar no planeta, porque o ódio que tem hoje dos seres humanos com ele atrapalharia a evolução do Hitler, entendeu? Nossa. Então ele foi levado também pela equipe de Bezerra de Menezes aí. E hoje o Bezerra de Menezes trabalha muito nos centros de Umbanda. Ele tem um trabalho muito forte com os ubandistas, né, porque ele consegue, através da equipe dele, manipular energias muito grosseiras. Energias que outros espíritos não gostariam de estar aí mexendo, entendeu? E ele consegue trabalho de cura através da desobsessão. Então, ele consegue curar uma pessoa, afastando dessa pessoa essas energias negativas dos seus devedores do passado. É bem interessante o trabalho do Bezerra de Menezes. Da casa de Umbanda, né? Sim. No livro Tambores de Angola, Aruanda, fala muito sobre o trabalho dele. Poxa, eu não li, ainda vou ler. E ele continua no trabalho de fitoterapia, ele mandava muitas fórmulas através do Chico para o Dirceu. E o Dirceu ainda vê o Chico, o pai dele e o Dr. Bezerra. Quando ele recebe uma fórmula, os três estão à frente do trabalho, até hoje. Gente, para quem não conhece, essa aí é a Rosana. Eu tive nesse centro que a Rosana está falando, lá em Goiatuba. É Goiatuba, né, Rosana? Sim, Goiatuba. E, pessoal, é um negócio fantástico. É uma coisa, assim, que só quem vai ali sabe. Então, foi um dos lugares mais interessantes que eu já fui, foi o centro de Goiatuba, e foi quando eu fui lá ver o Chico, no centro do Chico Xavier. É uma coisa, assim, que a gente não sabe explicar, é uma atmosfera muito diferente. E, assim, o trabalho que é realizado nesse centro de cura é fantástico. E o medicamento manipulado lá é tudo psicografia do Bezerra de Menezes. É muito... Você vê o laboratório que eles têm lá, as máquinas de fazer o remédio, é coisa de primeiro mundo. Eu fiquei muito impressionado.
O Chico falava que quando a espiritualidade vem para a Terra, eles avistam como se fosse um holofote a obra lá, o trabalho. Aí lá é um ponto de encontro da espiritualidade, de luz. Quando eles querem reunir, eles encontram lá, nessa obra, porque é muita disciplina, é muito amor, muito compromisso, muita responsabilidade que tem o trabalho, né? Então é Lá eles muito têm bom. lá eles têm um hospital, pessoal, que é incrível esse hospital lá. Incrível. É assim, tudo energia solar, tratamento de água, os quartos onde ficam os pacientes não é números, são palavras. Por exemplo, o quarto escrito amor, o outro caridade, compaixão, amizade. Então, assim, é uma coisa assim muito bonita, muito bacana mesmo. E esse trabalho só existe por causa ainda do trabalho da equipe de Bezerra de Menezes. Nossa. Então, hoje, esse espírito Bezerra de Menezes, na sua humildade, é um dos guias espirituais mais atuantes hoje no plano espiritual em relação à mudança do planeta. Então, ele tem uma importância muito grande mesmo, nesse sentido. E por isso que o Brasil é conhecido como pátria do Evangelho. Coração do mundo, pátria do Evangelho. É. Bom, meu estudo foi esse, tomara que todo mundo tenha gostado e vamos embora para a próxima.